Números 36. Casamento de herdeiras. E chegaram as cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José. E falaram diante de Moisés, e diante dos maioria das cabeças dos pais e dos filhos de Israel. E disseram: O Senhor mandou dar esta terra a meu senhor, por sorte, em herança aos filhos de Israel. E ao meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelafaede se desse às suas filhas. E cansando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos, e casando-se com elas com outros filhos das outras tribos, dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais, e acrescentada a herança da tribo de quem forem. Assim, tiraria da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo, daqueles em que se casarem. Assim, sua herança será tirada da herança da tribo dos nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelafaede, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem aparecer aos seus olhos, contando que se casem na família da tribo do seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará da tribo em tribo, pois filhos de Israel se chegarão, cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel, se casará com alguém da geração da tribo do seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança dos seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenará a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofaede, pois Macla e Tirza, e Ogla, e Milca, e Noa, filhas de Zelofaede, se casaram com os filhos de seus tios. Das famílias de Manassés, filhos de José, elas foram mulheres, assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Esses são os mandamentos e os juízos do mandamento do Senhor pela mão de Moisés, aos filhos de Israel, nas campinas, nos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. Deuteronômio 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto da planície de fronte, no mar de Sufe, entre o Parã e o Tofel e Labã, e Azerote, e Dizaabe, onde jornada há desde Orabe, caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. E sucedeu que, no ano 40º do mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles, depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom, e Og, o rei do Bazã, que habitava em Asterote e em Edrei. Da além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar essa lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Orabe, dizendo: Tempo bastante háveis estado neste momento. Voltai-vos, partide e ide à montanha dos amorreus, e aos todos os seus vizinhos, à planície, à montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar, e à terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Eis aqui a terra que a dei diante de vós, entrei a possuir, a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua semente depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo:
Eu sozinho não podereis levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que já hoje em multidão sois como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente, como sois ainda 1000 vezes mais, e abençoe como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias e as vossas cargas e as vossas diferenças? Tomai-vos sábios, inteligentes, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então vos me respondestes e dissestes: Bom é fazer a palavra que tens falado. Tomei, pois, a cabeça de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tendo posto por cabeça sobre vós, e por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vocês, irmãos, e julgai justamente entre o homem e seus irmãos, entre os estrangeiros que está com ele. Não atentareis para pessoa alguma em juízo. Ouvirei assim o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, porém a causa que vos for difícil farei vir a mim. E eu ouvirei. Assim, naquele tempo, vós ordenei todas as coisas que haveis de fazer. Então partimos de Horabe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas que amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse, chegando sois à montanha dos amorreus que o Senhor nos deu, nosso Deus nos dará. Eis que o Senhor Deus, teu Deus, te deu essa terra diante de ti. Sobe e possui-a, como te falou o Senhor Deus, de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: Mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos deem a resposta, porque o caminho devemos subir a ela é que a cidade devemos ir. Apareceu, pois, bem este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens de cada tribo, um homem. E foram-se, subiram a montanha e vieram até o vale de Escol e a espiaram. E tomaram do fruto da terra das suas mãos, e nolo trouxeram e nos tornaram a dar respostas e disseram: Boa é a terra, nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor, vosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes: Porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos? Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: Maior e mais alto é esse povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse: Não vos espantais nem os temais. O Senhor, o vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará conforme tudo o que fez convosco, diante de nossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva os filhos por todo o caminho, que andasse até chegasses a esse lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para que vos achasse o lugar onde vós devereis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor e a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: Nenhum dos homens dessa maligna
geração verá esta boa terra, que jurei aos vossos pais. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele é a vera e a terra que pisou, darei a ele. A seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrará, e Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará esforçá-o, porque ele fará herdar a Israel. E vossos meninos de que dissestes, por pressa serão os vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem ali entrarão, e a eles darei e a eles a possuirão. Porém vós virai-vos a partir para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondeu e me disse: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos conforme tudo que nos ordenou o Senhor, nosso Deus. E armaste-vos, pois vós, cada um com seus instrumentos de guerra, estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me, o Senhor disse-lhes: não subais nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porém, falando vós, eu não os vistes, antes fostes rebeldes ao mandato do Senhor, e vos ensoberbecestes, e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, e perseguiram-vos como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Orma. Tornando, pois vós chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. E assim em Cádiz estivesse muitos dias, segundo os dias que ali estivesse. Capítulo 2. Depois vimos, nos caminhos ao deserto, o caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelo termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitaram em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem, não vos entremetais com eles, porque vós não darei a sua terra, nem ainda pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Comparais deles por dinheiro, comida para comerdes e também água para beber. Deles comprareis por dinheiro, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a sua obra. Das tuas mãos ele sabe que andas por esses grandes desertos. Esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Zion-Geber. Nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes a Moabe, e não contendas com ele em peleja, porque ele não dará, porque te não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado Ar aos filhos de Ló por herança. Os emins dantes habitaram nele, um povo grande e numeroso, e alto como gigantes. Também esses foram contados por gigantes como os anequins e os moabitas. Lhes chamavam emins. Dantes, os hereus, também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora, e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zerebe,
Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o rio de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles mão do Senhor para os destruir do meio do arraial, até que haver consumido. Sucedeu que, sendo já consumido todos os homens de guerra pela morte do meio do arraial, o Senhor me falou, dizendo: Hoje passará por ar pelos termos de Moabe, e chegará até o defronte dos filhos de Amon. Não o molestes e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tendo dado por herança. Também essa foi a contada por terra de gigantes, dantes. Nela habitavam gigantes e os amonitas. Lhes chamavam Zanzumis. Um povo grande, numeroso e alto como gigantes, e o Senhor o destruiu diante de si. Estes o lançaram fora e habitaram no seu lugar, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus. E os filhos de Esaú o lançaram fora e habitaram no seu lugar até esse dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no seu lugar. Levantai-vos e parti, e passei o ribeiro de Armon. Esse aqui na tua mão tenho dado a Seom, Amorreu, rei de Esbom, e a sua terra começa e possuí-la, e contende com eles em peleja. Nesse dia começarei a pôr a um temor de ti, dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouviram a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Esbom, com a palavra de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, somente pela entrada irei. Não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás o dinheiro e dar-me-ás por dinheiro. E a água que beba, tão somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, e os moabitas, que habitavam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por ele, porquanto o Senhor teu Deus endurecerá o seu espírito e fizer obstinado o seu coração para dar na tua mão, como nesse dia se vê. E o Senhor me disse: Eis aqui, tenho começado a dar Seom e a sua terra diante de ti. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. A Seom saiu-nos ao encontro, e ele e todo o povo, a peleja em Jazá. E o Senhor nosso Deus nolo deu diante de nós, e o ferimos, e a ele e os filhos dele a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e destruímos todas as cidades, e homens, e mulheres, e crianças, não deixamos ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós, e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Arreor, que está à borda do ribeiro de Armon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade, nenhuma cidade houve que nos escapasse. Tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou diante de nós. Somente a terra dos filhos de Amon não chegasse nem toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades de montanha, nem as coisas algumas que nos proibira o Senhor nosso Deus. Capítulo 3.
Depois viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Baã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo. A peleja entrei, então o Senhor me disse: Não o temas, porque ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado nas tuas mãos. E far-lhe-ás como fizestes a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu a nossa mão a Og, o rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que ferimos até ninguém lhe ficou de restante. E naquele tempo tomamos todas as cidades, nenhuma das cidades houve que lhe não tomássemos. 60 cidades, toda a borda da terra, de Argob, e ao reino de Og, em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas de ferro, ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros. E a destruímos-las, como fizemos a Seom, rei de Esbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão dos reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, desde o rio de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios e Hermon chamaram Sirion, porém os amorreus lhe chamaram Senir. Todas as cidades da terra plana e toda a de Gilade e todo o Bazã até Salca e Edrei, cidades do rei de Og em Bazã, porque só Og, rei de Bazã, ficou do resto dos gigantes, e eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá, dos filhos de Amon, de 9 côvades, e seu comprimento é de 4 côvades, e sua largura pelo côvado de um homem. Tomamos, pois, ela a terra em possessão, naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Armon, e a metade das montanhas de Gileade, com as suas cidades, tenho dado aos Rubenitas e Gaditas, e o resto de Gilade, como também todo Bazã, o reino de Og, de a meia tribo de Manassés, toda aquela borda da terra de Argob, por toda a Bazã, se chamavam a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou todas as porções da terra, de Argob até o termo de Gesuritas, a Macatitas, e a chamou pelo seu nome, Bazã, avó de Jair, até esse dia, e a Maquir de Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas desde Gileade até o ribeiro de Armon, o meio do ribeiro, e o termo é até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, como também Campinas e o Jordão, com o termo desde Quinerete até o mar da Campina, o mar de Salgado, abaixo de Astote, Pisga, para o oriente. E vos mandei mais no mesmo tempo, dizendo: O Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados vós todos os homens e valentes, adiante de vossos irmãos, filhos de Israel. Então somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muitos gados, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhes há de dar. Da além do Jordão, então eu voltarei, cada qual a sua herança, que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: Os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a esses 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Também eu pedi a graça ao Senhor no meio do tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começastes a mostrar o teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus, na terra,
que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza? Roga-te-me, deixa passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, Senhor, indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não ouviu antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais nesse negócio. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte, e ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás esse Jordão. Manda, pois, Josué, e esforça-o, e o conforta-o, porque ele passará diante desse povo, e o fará possuir a terra que apenas verás. Assim ficamos nesse vale, de fronte bate Peor.